A tribuna independente desta noite é ocupada por Jorge Baleeiro de Lacerda, conhecido em todo o país pelos seus estudos sobre o Brasil, que ele conhece como ninguém. Jorge Baleeiro de Lacerda é poliglota e escritor, autor de Os 10 Brasis, sucesso nacional já na 5ª edição. O autor de Os 10 Brasis já tem experiência em entrevistas a grandes redes de televisão. Só no programa Jô Soares já foi 3 vezes. Também foi entrevistado pela TV Senado. Na tribuna independente, Jorge Baleeiro de Lacerda, escritor e estudioso do Brasil, vai desenvolver o tema Brasilidade, Desenvolvimento e Cultura. A tribuna independente na Rede Vida de Televisão tem a participação do telespectador, que pode fazer suas perguntas a Jorge Baleeiro de Lacerda pelo telefax da Rede Vida, 0, código da operadora 17 224 5556. Para todo o Brasil, ao vivo, está no ar, Tribuna Independente na Rede Vida de Televisão. Um abraço a você, telespectador de todo o Brasil da Rede Vida de Televisão. Nosso agradecimento a Deus pela oportunidade deste encontro que nos permite trazer um tema de grande importância para a sociedade brasileira e para que todos nós possamos adquirir maiores conhecimentos com o professor Jorge Baleeiro de Lacerda. O tema desta noite é Brasilidade, Desenvolvimento e Cultura. Participam da tribuna independente formando a bancada de hoje. Professor Mário Soler, jornalista, professor da Unirp, Unorp, Centro Universitário de Votuporanga e Fafica. Vera Lúcia Feltrin Pérez, professora de História e Geografia. Elcio Dordan, economista de São José do Rio Preto. Eu convido agora para suas considerações iniciais. Jorge Baleeiro de Lacerda, escritor e estudioso do Brasil. Ao iniciar, quero parabenizar a Rede Vida, que nas minhas peregrinações pelo Brasil, nestes últimos anos, tem assistido no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, enfim. Quero que essas minhas palavras iniciais sejam de verdadeira homenagem à Rede Vida, uma rede em defesa da família. Eu sou um defensor da família, tenho 2 filhos, então gostaria de dizer a todos os telespectadores a minha alegria em estar nesta rede, que hoje é pelo que se sabe, é a 5ª maior rede de televisão do país. E vou tratar do tema brasilidade, embora a muitos possa parecer que num tempo de globalização, brasilidade seja uma palavra inadequada, estranha, talvez inoportuna, e não é. A verdade é que nós, brasileiros, ainda não exercitamos a nossa brasilidade. No Brasil colônia, não a exercitamos porque ou éramos baianos, ou pernambucanos, ou paraenses, ou gaúchos. Então, até esse termo brasilidade é recente, não tem 100 anos. Estudos do Bernardino José de Souza, que é autor do Dicionário da Terra e da Gente do Brasil, afirma que a primeira pessoa que usou o termo brasilidade foi o célebre arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker, que durante uns 30 anos foi arcebispo do Rio Grande do Sul, depois sucedido pelo cardeal Scherer. E o termo brasilidade, durante esses últimos 50 anos, tem ficado no esquecimento. Um ou outro, quando quer ridicularizar a certa dose de ufanismo que um outro patriota mais exaltado tem, usa a obra do célebre Conde de Afonso Celso, Por que me ufano do meu país? O Conde de Afonso Celso escreveu esse livro em 1901, é hoje uma raridade, só bibliotecas antigas é que tem, mas o exercício da brasilidade, efetivamente, não é ensinado nas escolas. Eu não tenho visto nas minhas peregrinações por este país, em nenhum momento, se ensinar que brasilidade não é um termo, não é uma ficção, não é um termo abstrato. Brasilidade significa também zelar pela economia, zelar pela tradição, zelar pela língua, buscar os nossos interesses, e sobre isso vamos falar no decorrer do nosso programa, que tem mais de 1 hora de duração. Então, nesta abertura eu quero dizer que o momento em que vive o país de uma
autoestima muito pobre. A partir da seleção brasileira, nós estamos perdendo a nossa autoestima até na seleção brasileira. Isso é gravíssimo. E com essas cenas que estamos assistindo, inclusive hoje no Senado, nos envergonhando de alguns senadores da República, isso aí, para a brasilidade, é um golpe, mas que pode ser superado se você passar a entender que brasilidade não tem nada a ver com Estado. Brasilidade é sentimento de cada qual, mas que na soma de tudo significa a nação. E é isso que nós vamos tentar discutir aqui, nesta mais de hora de entrevista pela Rede Vida. Jorge Baleiro de Lacerda já está pronto para responder às suas perguntas, telespectador da Rede Vida em todo o Brasil. Você pode participar do programa endereçando sua pergunta pelo telefax da Rede Vida. 0, código da operadora 17 224 5556. A primeira pergunta para Jorge Baleiro de Lacerda será feita pelo jornalista de São José do Rio Preto, professor Mário Soler. Obrigado pela presença, a pergunta é sua. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na Rede Vida, é uma rede que eu prezo muito e que realmente vai de encontro ao que a população brasileira quer, que é o fortalecimento da família e o fortalecimento das instituições. Eu gostaria de começar perguntando para o professor o seguinte, em cima da abertura que o senhor fez, como manter esse espírito e como cultivar o espírito de brasilidade num país em que estouram escândalos da Sudam, da Sudene, em que a gente vê hoje uma cariação absolutamente hipócrita no Senado? Tá? Como manter, como incentivar o brasileiro, até o senhor disse que a seleção vai mal, como incentivar o brasileiro a ter amor pátrio, a ter civismo, a se orgulhar do Brasil num momento tão ruim? A gente tem que acreditar, não tem? Mário Soler, professor Mário Soler, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria apenas de dizer o seguinte, eu não sou professor, eu sou um caboclo nascido no Pará, de mãe amazonense, de pai cearense, casado com a gaúcha, tenho 2 filhos e resido em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, onde tenho minha biblioteca de 6.000 volumes, e quero mandar aqui a minha saudação para o prefeito Vilmar Cordaço. Mas, Soler, eu acho que nós não podemos confundir momentos infelizes, eu não diria momentos infelizes da pátria, de setores da pátria, porque esse episódio ridículo que está acontecendo no Senado é fruto da inconsequência até de 3 pessoas. Eu não eximo nenhum dos 3 cabeças desse episódio, nem a doutora Regina, nem o senador Arruda, nem muito menos a CM. Então, nós não podemos, a brasilidade está acima disso porque essas pessoas passarão rapidamente e a nação continua. Nós temos que entender este sentimento de amor à pátria, o civismo, a construção da nacionalidade como algo permanente. Infelizmente, nas escolas, nós não temos essa matéria que deveria ser curricular, está na grade, a brasilidade. Não confundir com o SPB, nem no tempo da ditadura nós tínhamos também estudo de problemas brasileiros, as pessoas falavam muito mal porque misturavam o estudo da moral e cívica com a ditadura, o que é uma coisa absolutamente imprópria. Nós não podemos confundir brasilidade com nem ditadura, nem militarismo, nem corrupção, enfim. É um sentimento profundo de amor à nação que busca, no túmulo dos antepassados, no amor aos filhos, no respeito às tradições, no amor à democracia, na busca dos ideais maiores de um povo, ou seja, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento pessoal, o progresso, enfim, sentimentos profundos que devem nortear uma nação, e não em episódios menores, como esse agora que nós estamos assistindo, ou fatos que ocorrem na nacionalidade que são plenamente ultrapassáveis e esquecidos imediatamente. Esses percalços que a nação vive neste momento não podem, de forma alguma, melindrar o jovem. O jovem tem que entender que isso é extremamente passageiro. Essas pessoas que decepcionam a pátria, decepcionam seus eleitores, passam e a nacionalidade continua. Nós temos exemplos de nações que foram ocupadas 500 anos, 700 anos, por exemplo, no caso da Espanha, pelos árabes, e a nação voltou ao seu estado normal, prosseguiu, não perdeu sequer a língua. Então, nós não podemos nos levar por episódios isolados que ocorrem na nacionalidade. Brasilidade é um sentimento amplíssimo que engloba
estudo, dedicação, busca de conhecimento sobre a nossa pátria, amor à língua, amor às tradições e projeção para o futuro. O escritor e estudioso do Brasil, Jorge Baleiro de Lacerda, é o entrevistado de hoje na Tribuna Independente aqui na Rede Vida de Televisão. E o telespectador já está manifestando com as suas perguntas endereçadas ao Jorge Baleiro de Lacerda. O telefax da Rede Vida é 0, código da operadora 17 224 5556. E de Erechim, no Rio Grande do Sul, o Diego Francisco Pilati faz a seguinte pergunta ao Jorge Baleiro de Lacerda: de que forma o Rio Grande do Sul contribuiu para a brasilidade? O senhor acha que os CTG, Centro de Tradições Gaúchas, são uma expressão cultural de brasilidade? Olha, eu agradeço a pergunta do Diego, lá de Erechim, a antiga Paiol Grande. Erechim é uma cidade importante do Rio Grande do Sul, conheço bem Erechim. Eu gostaria de citar uma passagem de Barbosa Lessa que exemplifica muito bem o que significa os CTGs e o que significa o tradicionalismo. Eu me lembro que Barbosa Lessa, Barbosa Lessa para o resto do Brasil, é um grande escritor gaúcho, tem uma obra vasta, uma delas é a Invenção do Nativismo, em que ele explica como surgiu o tradicionalismo no Rio Grande do Sul através da criação do 35 CTG em 1948. E o Barbosa Lessa me contava o seguinte, que por volta de 1945 você contava nos dedos das mãos as músicas gauchescas. Era Prenda Minha, Balaio, Meu Bem Balaio, Negrinho do Pastoreio, mais umas outras duas. Ele até usava a expressão seguinte: a música gauchesca era de uma pobreza franciscana. Com o surgimento do 35 CTG, com Paixão Cortes e o Barbosa Lessa e tantos outros, eles começaram, o Barbosa foi para o lado de Mostardas, no litoral, e o Paixão foi para o lado de Uruguaiana, a região da fronteira, na campanha, para fazer pesquisas, para ver o que restava das danças antigas, do cancioneiro gauchesco e tal, e começaram a desenvolver. Nos últimos 30 anos, milhares de músicas surgiram, e o grande festival que todo gaúcho preza, o Festival Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, que é um exemplo de festival para o Brasil, que mostra a tradição gauchesca em várias linhas, né? Tem várias linhas musicais, e isso aí é uma demonstração de que o Rio Grande do Sul, que talvez seja um dos estados que tem uma marca mais forte na sua cultura. O gaúcho é uma marca profunda de cultura, de respeito à tradição, há programas dedicados só ao tradicionalismo, e eu aqui gostaria, inclusive, de lembrar uma figura extraordinária, em cuja casa estive com outro grande amigo meu, que certamente estará assistindo à Rede Vida neste instante, que é o Tino Berthier Brasil, que é um estudioso da Amazônia, mora em Porto Alegre. O Berthier e eu fomos à casa do célebre Jaime Caetano Brau, que é um pajador, foi o maior pajador do Rio Grande do Sul. A pajada é um tipo de poesia de difícil composição, porque exige uma rapidez de raciocínio muito grande, é um improviso, você recebe o mote, e Jaime Caetano Brau foi uma dessas figuras que deu uma contribuição extraordinária. As poesias do Jaime Caetano Brau são conhecidas, quase todo gaúcho que ama realmente a sua terra conhece alguma poesia, algum verso de Jaime Caetano Brau, e durante décadas ele foi o declamador principal e o orador do Galpão Crioulo Negrinho do Pastoreio. Então, poderia falar uma hora sobre o tradicionalismo gauchesco, enfim, mas tenho que me ater ao tempo. Tribuna Independente pela Rede Vida de Televisão. Hoje trazendo para a Tribuna Independente Jorge Baleiro de Lacerda. Ele é escritor e estudioso do Brasil, autor de Os 10 Brasis. O tema de hoje é Brasilidade, Desenvolvimento e Cultura. A Vera Lúcia Feltrin Pérez, professora de História e Geografia, faz a sua pergunta para o Jorge Baleiro de Lacerda. Obrigado pela presença, professora Vera Lúcia. Obrigada. Baleiro, a globalização é uma realidade. É possível exercer a brasilidade em um mundo globalizado? Eu acho que sim, professora Vera. Inclusive, tenho refletido sobre por que o Brasil não leva a sua brasilidade com maior ênfase para o exterior. Porque brasilidade é samba, brasilidade é futebol, brasilidade é coco, é cacau, é café, é açaí, da minha terra.
Brasilidade é a nossa beleza, a beleza da nossa mulher, são as nossas praias, é a Amazônia, é o Pantanal, é o Rio Grande, enfim, vender o país. Nós temos falhas clamorosas em relação à exportação da brasilidade dentro da globalização. Nós temos que entender a brasilidade como um produto também, um bem de capital. Nós temos que fazer o jogo, já que nós não podemos sair desse sistema cruel e às vezes selvagem do capitalismo, nós temos que fazer o jogo para ganhar dinheiro com a brasilidade. Que país do mundo, aliás, nós contaríamos 4 ou 5 no mundo que tem a diversidade cultural, a diversidade étnica, a interetnicidade, que nós poderíamos dizer assim, que nós temos aqui povos de todo o mundo e muitos preservando dentro das suas tradições, embora às vezes de terceira, quarta geração, mas temos aqui, e esta brasilidade pode ser levada ao mundo. Há pouco tempo eu vi um senador falar sobre a possibilidade de transformar o porta-aviões Minas Gerais, que agora está quase que desativado completamente, numa espécie de propaganda ambulante marítima do Brasil. Porta-aviões Minas Gerais andaria pelo mundo, seria muito caro isso, né? Aliás, discutiu-se isso no Itamaraty. Mas nós podemos, através das nossas embaixadas, apoiando os nossos artistas, exportando a nossa produção cinematográfica, vender, dentro da globalização, o produto Brasil. Acho que o governo tem que investir mais em adidos culturais, em adidos de divulgação do Brasil. Jorge Baleiro de Lacerda, escritor, estudioso do Brasil, autor de Os 10 Brasis, dos mais vendidos no país, é o entrevistado de hoje aqui na Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão. O telespectador está participando do programa, endereçando perguntas pelo telefax da Rede Vida. 0, código da operadora 17 224 5556. De Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Um abraço ao pessoal de Porto Alegre. A família Messias e Chaves manda um forte abraço saudoso ao Jorge Baleiro de Lacerda, dos amigos de sempre. Porto Alegre. Muito obrigado aos meus amigos de Porto Alegre, Doris, certamente, viúva do meu saudoso amigo Chaves, Carlos Fernando de Carvalho Chaves, que durante muitos anos foi meu anfitrião em Porto Alegre, durante uns 15 anos, todos os anos que ia a Porto Alegre, e o Chaves contribuiu muito nas funções que exerceu para me ajudar a percorrer este país, que desde 72, felizmente, tenho andado, peregrinado por esta terra imensa e amealhado conhecimento com o único fito de procurar levar aos jovens, aos estudantes, às pessoas amigas, enfim, a quem me ouve, a quem as pessoas aqui falam nas conferências que profiro Brasil afora, despertar amor, despertar preocupação com a nossa terra. Então, aos amigos do Porto Alegre, meu agradecimento e a lembrança que tiveram ao ligar para cá. Jorge Baleiro de Lacerda responde agora a pergunta do economista de São José do Rio Preto, a quem agradecemos pela sua participação na bancada da Tribuna Independente de hoje na Rede Vida de Televisão. Elcio Dordan faz a pergunta para o Jorge Baleiro. Obrigado, senhor. Baleiro, o senhor disse a respeito da diversidade, da nossa diversidade cultural, a diversidade étnica. De onde vêm os 10 Brasils que o senhor cita em seu livro? Professor Elcio, economista Elcio, eu devo lhe dizer que eu poderia colocar, é uma pergunta que me fazem permanentemente. Eu poderia ter colocado os 100 Brasis, porque mesmo aqui no estado de São Paulo, veja, essa região aqui, São José do Rio Preto é uma coisa, Canané é outra, o Vale da Ribeira é outra, a região ali do Vale do Paraíba é outra, e assim no Rio Grande do Sul, assim no Paraná, nós vamos para o sudoeste do Paraná, onde eu vivo, em Francisco Beltrão, a 90 quilômetros da fronteira com a Argentina, é uma coisa, o litoral do Paraná é outra, o norte é outra, enfim. E vamos multiplicar isso estado por estado. Da Amazônia, então, nós temos 10 Amazônias. E eu achei que poderia colocar 10 Brasis ou 100 Brasis, e alguém ia dizer os 1000 Brasis. Então, preferi ficar. O Jacques Lambert, que fez um contraste entre o norte e o sul, o nordeste e o sul, e tinha escrito os 2 Brasis, mas ele se fixou mais nessa dualidade norte e sul. Mas eu procurei no meu livro, que já está na 5ª edição, são 160 estudos, são 360 fotos, desses 25 anos, de uma bibliografia consultada de no mínimo uns 6.000 volumes, uns 6.000 títulos, porque eu formei uma biblioteca vastíssima
e procurei, ao longo desse tempo, estudar verdadeiramente o país. Eu não segui uma carreira acadêmica, professoral, vocês me chamaram de professor, não o sou, mas procurei sempre, desde 1972, como meta, estudar e percorrer o país. E tenho levado essa mensagem de brasilidade, que não é uma coisa abstrata, não é uma ficção, é a busca do nosso eu mais profundo como brasileiro, sem absolutamente, não me confundam, nada de xenofobia. Pelo contrário, eu tenho estudado, ainda há pouco estava estudando no interior de Francisco Beltrão, na seção Progresso, que inclusive haverá uma festa polonesa dia 5 agora, famílias polonesas. Há um mês atrás estudei famílias italianas na seção Jacaré, um outro distrito lá de Francisco Beltrão, uma cidade interessante que quem Brasil afora um dia puder venha conhecer, uma cidade bonita, próspera, produtiva, só de produção de milho nós temos 1 milhão, na safra última 1.700.000 sacas de milho, 250.000 sacas de soja, 10.600 sacas de trigo. Aliás, nós temos que voltar a plantar trigo. Eu estou com o senador Osmar Dias, que está pressionando o governo do FHC para que volte a crescer a produção de milho, de trigo no país. Mas, então, dentro dessa brasilidade, dessa busca de identidade do meu país, é que eu tenho procurado estudar esta pátria gigantesca que é o Brasil. O professor Jorge Baleiro de Lacerda acabou de responder também a pergunta feita pela Márcia de São Carlos, interior de São Paulo. Quais os 10 Brasis e o título do seu livro? O senhor acabou de responder para a Márcia, também de São Carlos, junto com a pergunta formulada pelo economista Elcio. Tribuna Independente na Rede Vida de Televisão vai para o intervalo. Daqui a pouco voltaremos com a sequência do programa, aqui na Rede Vida, o canal da família, a TV da Boa Notícia. Tribuna Independente na Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. Hoje com a presença de Jorge Baleiro de Lacerda, escritor e estudioso do Brasil, autor do livro Os 10 Brasis. Ele está desenvolvendo o tema Brasilidade, Desenvolvimento e Cultura. Telespectador da Rede Vida já está fazendo suas perguntas pelo telefax 0, código da operadora 17 224 5556. De Manaus, capital do Amazonas, a Ana Carolina pergunta ao Jorge Baleiro: quem o senhor Baleiro acha, entre os estudiosos atuais da Amazônia, o que melhor expressa a brasilidade amazônica? Ainda bem, Fabrini, que ela falou os estudiosos atuais, senão eu ia me deixar aqui com 3 minutos para responder, ia ficar difícil, hein? Mas entre os atuais, eu precisava fazer uma distinção. Por exemplo, na área econômica, eu teria que citar o Samuel Benchimol. Samuel Benchimol criou a oicopolítica para a Amazônia. Infelizmente, não foi posta em prática. Aliás, o que os grandes intelectuais criam neste país, nada se põe em prática. O Hélio Jaguaribe havia feito também uma proposta para o Brasil, um grande projeto, que teríamos um padrão de vida médio mais ou menos aproximado da Grécia, e não conseguimos. Mas Samuel Benchimol criou a oicopolítica, que seria um consórcio, uma associação de política, economia e sociologia, para resolver a problemática amazônica. Quem quiser ler os livros do Samuel Benchimol, recomendo, não há tempo para citá-los aqui, mas no plano cultural, no plano da antropologia da Amazônia, dentre os vivos, hoje com 92 anos, acho que uma das figuras de maior expressão da cultura panamazônica, porque ele mora no Amazonas, então não estou me referindo ao Pará e aos outros estados da Amazônia, mas o cabedal, o grau de conhecimento de Mário Ipiranga Monteiro. Eu diria que Mário Ipiranga Monteiro, pelo volume da sua obra, inclusive há pouco tempo saiu o 2º volume da História da Cultura Amazonense, é a expressão viva maior, ao lado do falecido e saudoso mestre nosso, dos estudiosos da Amazônia, Nunes Pereira, com sua obra clássica, o Moronguetá, um Decamerão Indígena, que eu recomendo a todos que se interessam pela Amazônia, que leiam. Mas o Mário Ipiranga Monteiro não só estudou o folclore, a literatura, se preocupou com a parte também de frutas, com o lendário. Agora mesmo eu tenho notícias que o Mário está prestes a publicar um livro dele sobre o Jurupari, que é um dos duendes da Amazônia, e vai relançar o seu livro
sobre a capitania, a história da capitania do Rio Negro. Mário Ipiranga Monteiro tem uma biblioteca fantástica e eu estou falando aqui sobre ele com a alegria de ser seu amigo, amigo de sua família, e desejo ao Mário saúde nesses seus 92 anos. E o Mário Ipiranga usa computador, está com seu laptopzinho lá, escrevendo aos 92 anos de idade, é um exemplo de vida. Teria outros para citar, mas não há tempo. Que beleza, 92 anos, muito útil ainda na sua vida e para todo o país. A Rede Vida de Televisão está transmitindo Tribuna Independente, com a presença de Jorge Baleiro de Lacerda. Ele é estudioso, escritor e autor do livro Os 10 Brasis. Está desenvolvendo o tema Brasilidade, Desenvolvimento e Cultura. Da cidade de Russas, no Ceará, o vereador Valber Estácio faz a seguinte pergunta: dentro desse espírito de brasilidade, como fazer ou o que fazer para montar uma biblioteca mínima? O senhor conhece Russas? Conheço Russas, não conheço bem, mas de passagem porque estive em Limoeiro. Viu, Fabrinha, preciso distinguir o seguinte, ele é realmente de Russas, né? Porque tem Nova Russas, que é pro lado de Crateús, é pro lado oeste do Ceará. Mas, vereador Valber, o que eu queria falar antes de responder a pergunta do Valber, vereador Valber de Russas, eu gostaria de citar que no bloco, na pergunta anterior, eu falei do Mário Ipiranga, mas não posso deixar de citar como um grande baluarte, grande defensor da Amazônia de hoje, o senador Bernardo Cabral, que toda semana tem feito discursos, tem falado, tem publicado em defesa da Amazônia. Mas, Valber, a sua preocupação lamentavelmente, Russas, pelo que eu vejo, não tem a biblioteca pública. O primeiro passo, Valber, concretamente, e aqui vai uma sugestão de um bibliófilo, de um amante do livro, você reúna as lideranças da comunidade, os diretores de colégio, se a Rotary, se a Lions, as pessoas, as figuras importantes, os líderes da comunidade, leve a sua ideia, procure despertar interesse em todos eles, a importância da biblioteca, e veja que tipo de biblioteca você quer formar aí, se é uma biblioteca infantil, infanto-juvenil, se é uma biblioteca pública geral, né? E aí comece a trabalhar, a fazer campanhas. Eu acredito que Russas tem uns 50 mil habitantes. E é importante essa sua pergunta num programa como este, a nível nacional, porque dos 5.500 municípios brasileiros, apenas 3.200 em torno disso têm bibliotecas públicas. Nós precisamos, já estamos partindo para um outro estágio, né, de leitura no computador, etc., uma sofisticação tecnológica, e municípios brasileiros, mais de 2.000, não têm sequer biblioteca pública. Isso aí é um problema que o governo federal, que o governo dos estados tinham que tomar uma providência, e os que inaugurarem agora, que formarem bibliotecas agora, já deveriam informatizá-las, já deveriam começar com bibliotecas com computador à disposição dos leitores, fazer um esforço, então, que Russas, e um dia que eu for visitar Russas, possa conhecer essa biblioteca que você, vereador Valber, está liderando aí. Sucesso, oxalá Russas venha a ter a sua biblioteca. O escritor e estudioso do Brasil, Jorge Baleiro de Lacerda, é o entrevistado de hoje no programa Tribuna Independente, aqui na Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. O Jorge Baleiro recebe várias mensagens de congratulações pela sua participação no programa. Vamos citar aqui de Francisco Beltrão, no Paraná. O senhor Antides Correia diz: a família toda está ligada no programa da Rede Vida com o senhor. Nossos parabéns, abraço à produção. De Itajubá, Minas Gerais, o prefeito José Francisco manda um grande abraço e diz que estamos ansiosos pela sua chegada aqui em nossa cidade. De São Paulo, capital, a Salete Ligório Leite. Cumprimentos e parabéns. Com espírito de brasilidade como o seu, nós estamos necessitando de políticos para que o Brasil continue a ser grande. Sucesso. De Beltrão, no Paraná, o Ayrton Sherpinski. Cumprimentos à Rede Vida pela escolha do entrevistado. Um abraço ao entrevistado. Estão dados os abraços aí. Muito obrigado. A pergunta é do professor jornalista Mário Soler. Professor, eu faço questão de chamá-lo assim. Num país com a nossa diversidade, é indispensável a gente discutir um pouco o papel da TV, né? A TV aberta no Brasil, ela produz os programas a partir dos grandes centros urbanos e com a ótica dos grandes centros urbanos. Eu gostaria de saber do senhor, que é um homem que viajou o Brasil inteiro,
Até que ponto que isso afeta os costumes dos moradores das regiões mais distantes do país? Porque vários programas que passam aqui à tarde, lá passam muito mais cedo por causa do fuso horário, exploram malícia, sexo, violência, engodo, enganação. Eu queria saber se o senhor tem algum indicador de que a TV tenha deformado comportamentos e costumes regionais nesse Brasil afora, ressalvando que não sou a favor da censura.